interpretação do livro de Apocalipse. Quem lê o livro de Apocalipse faz uma conclusão de interpretação assim. Primeiro, alguns, não são todos, mas alguns chegam à conclusão de que o livro de Apocalipse só faz sentido se for usado totalmente no passado. Esse grupo é chamado de grupo preterista. E aí, por que ele é chamado de preterista? Porque eles estão associando a tudo que está sendo falado ao passado. O livro de Apocalipse não é um livro do futuro, é um livro do passado. Quem afirma isso? Os preteristas. Aí só que tem outros que vão dizer assim, olha, os preteristas estão errados. O livro de Apocalipse ele não está associado ao passado. Muito pelo contrário, o livro de Apocalipse ele é o livro da história da igreja e da história da humanidade. E só faz sentido você entender o livro de Apocalipse se você entender de forma histórica. Então esse grupo é chamado de historicista. Ele já não concorda com os preteristas. Para você ver como existe correntes de interpretação dos livros da Bíblia. Tem uns que dizem assim, tudo se cumpriu no passado e ficou lá. Aí tem outros que dizem, você está enganado. Muito pelo contrário, tudo que está no Apocalipse a gente vai encontrar na história da igreja um pouquinho em cada época. E tem uns que ainda defendem que cada uma das 7 igrejas é um período da história da igreja. E aí vocês vão depois se chocar com a realidade de quem foi que começou a dizer isso e o perigo de dizer isso, de que cada uma das igrejas representa um período e dão até o ano, de tal ano até tal ano é a igreja de Efésios, a igreja de Tiatira é de tal ano até tal ano, e a igreja de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, e nós estamos vivendo hoje o período de Laodiceia, mas o período de Filadélfia ainda vai chegar com um grande avivamento, depois vai chegar nessas conversas aí. Os futuristas vão dizer assim, não, existe uma parte histórica, existe uma parte preterística passada, existe, mas a maior parte do livro de Apocalipse é futurista. Tem uma parte que é histórica, capítulo 1, 2 e 3, e o resto do capítulo 4 em diante ainda vai acontecer. E qual é o versículo que eles vão usar para poder embasar isso? O verso 19 que nós lemos aqui. As coisas que são e as coisas que ainda hão de acontecer é o que você vai registrar nesse livro. Mas já tem outro grupo que vai dizer, olha, os preteristas estão errados, os historicistas estão errados e os futuristas também. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro místico, um livro espiritual, e só quem é espiritual consegue entender. É uma batalha do bem contra o mal, onde o bem triunfa. Esse é o recado, o resto tudo é coisa da cabeça de vocês. É o que os místicos vão dizer, que é os simbolicistas, ou que defendem a linha simbólica. Está vendo que tudo é símbolo? Então tudo isso aí é simbólico. No final das contas, há um mal dentro do bem, há um bem dentro do mal, onde na verdade o mal vai cair e o bem vai prevalecer, e no final, um novo céu, nova terra, é a sobrevivência do bem. Só vai ter o bem, não vai ter morte nem dor, aquilo que representa o mal. Não é uma coisa linda? É uma mensagem que só quem é espiritual consegue entender. Quem é carnal e tosse não consegue entender essas coisas. E aí tem o eclético. O que é o eclético? É o que mistura tudo. Ele consegue identificar o que é preterista, o que é historicista, futurista, simbólico, e aí ele junta tudo numa salada mista e vai dizer assim, olha, eu creio que tem um pouco de tudo aí. E aí quando você pergunta para o eclético se ele é calvinista ou se ele é arminiano, ele vai dizer, é um pouco de tudo isso aí. Se ele é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista, ele vai dizer um pouco de tudo aí. Se ele é dicotomista ou tricotomista, ele vai dizer, eu sou um pouco de tudo isso aí. Se ele é pentecostal, tradicional, reformado, ele vai dizer, eu sou um pouco de tudo isso aí. Então ele é o eclético. E aí, a pergunta que não quer calar é, você vai ser o que nessa linha e nesse método de interpretação? Ele vai ser o eclético. Não é que ele gosta de espiritismo, de macumba, de despacho e tudo, né? Não precisa dizer não, para não ficar gravado, entendeu? E aí, as particularidades do livro. As particularidades do livro. O livro de Apocalipse foi escrito por quem? João.
Foi escrito por João. O Evangelho, o quarto Evangelho, foi escrito por quem? Pode ser até que tenha uma linguagem parecida, como Jesus sendo chamado de o Verbo de Deus. Ter o contraste entre vida e morte, entre ímpio e justos, entre os que servem e os que não servem, esse dualismo que tem no escrito joanino. Mas a forma como o Evangelho é organizado é diferente da forma como a revelação do texto apocalíptico é organizado. As 3 epístolas, depois da epístola de Pedro, também foi João que escreveu. O autor é o mesmo, mas o livro ele tem suas particularidades. E aí é o único livro da Bíblia que começa com uma promessa, uma bem-aventurança e termina com uma maldição. E aí nós utilizamos esse texto de Apocalipse 22, 18 e 19. Leia aí para mim. Apocalipse 22, 18 e 19. A gente usa essa orientação, esse alerta para a Bíblia toda, já que a gente não considera um livro mais poderoso e mais valioso do que outro. A Bíblia tem o mesmo valor de Gênesis e Apocalipse. Então, se Deus está considerando, na inspiração dada ao texto de João no livro do Apocalipse, se está considerando isso um peso de responsabilidade ao gênero apocalíptico, logo todos os outros livros, se for acrescentado ou diminuído, também vai vir o mesmo peso. Ou o livro de Apocalipse é superior aos demais? Será? Apocalipse 22, 18 e 19. Leia aí. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. O que é que está sendo proibido aí? Tirar ou acrescentar? Ou os dois? Os dois. Então, o texto está lá, do primeiro capítulo ao último, está lá. Só que observe o anjo que vem revelar a João dizendo: aquele que acrescentar ou tirar vai ser sentenciado, vai ser castigado. E o livro da vida, que é o registro daqueles que vão estar na eternidade, essa pessoa não vai ser digno desse livro. O seu nome não estará escrito lá se você adulterar o texto, porque adulterar seria a palavra mais conveniente. O que é adulterar? É tirar ou colocar. É você tirar a originalidade da mensagem. E é isso que acontece com quem prega heresia ou quem vivencia uma experiência de uma seita, né? Por quê? Porque está entendendo errado, passa a informação errada. Está interpretando errado, vai viver o texto de forma errada. Se é só para Apocalipse, então Apocalipse é o texto mais importante da Bíblia. Como a gente sabe que não é assim, nós entendemos que todos os livros da Bíblia têm o mesmo valor, tudo é palavra inspirada, tudo é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Logo, esse princípio ele é aplicado a toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Olha o perigo. Nós estamos diante de várias igrejas, de vários pregadores, de várias linhas teológicas, de várias interpretações, de várias traduções da Bíblia, e a gente percebe que existe uma linha que nos une, mas existe também algumas linhas que nos separam, e a pergunta que não quer calar é: será que tem alguém errado no meio desse bolo todo? E quem está errado vai assumir e vai dizer: o herege é o outro, e eu que estou certo. Fique na sua igreja aí, que eu estou na minha igreja aqui. A minha igreja é que vai subir, a sua que vai ficar. A minha interpretação é que é verdadeira, a sua que é a falsa. No final das contas, vai todo mundo para o tribunal de Cristo para prestar conta do que interpretou. E eis o perigo, né? Eu acho que o maior perigo aqui é do tradutor da Bíblia, porque ele vai traduzir, levar pessoas a ler o conteúdo naquela língua vernácula, a língua que você nasceu, e você vai estar lendo e entendendo que a palavra está desse mesmo jeito no original. E aí já foi traduzido do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim foi traduzido para o alemão, foi traduzido para o italiano, foi traduzido para o francês, para o inglês, foi traduzido para o espanhol, foi traduzido para o português,
e mais de 1000 línguas e dialetos do mundo inteiro. E ainda falta muita coisa a ser traduzida. Até o Tupi-Guarani já traduzido também, texto da Bíblia. Mas há uma maldição, uma sentença, um castigo para quem adulterar esse texto. Essa é a particularidade, e a outra particularidade é a numerologia. O livro fala de uma sequência de múltiplos de 7, mas também fala de 12, mas também fala de 1000, mas também fala de 10, fala do número 24, fala do número 3, e a gente vai perceber que esses números está dentro da tipologia bíblica, que não pode ser confundido com numerologia, transformar todos os números em um significado simbólico, ao ponto de achar que o número da sorte do crente tem que ser o 7. Quem já jogou aqui, ou já arriscou, alguma vez, olha, diga um número para você ser sorteado e você escolheu o número 7 só porque estava na Bíblia? Levanta a mão. Ninguém aqui escolheu o número 7 só porque estava na Bíblia. Eu já fiz muito isso e nunca deu certo. Rapaz, número 7. Diga um número para sortear aqui. Aí eu vou e digo 7. E oro, Jesus, está na Bíblia, está na Bíblia. Não faz sentido nenhum. Mas o número 7, ele representa não necessariamente uma contagem depois de 6 ou antes de 8. Se for 6 está errado, ou se for 8 está errado. Não é que 7 seja o número mais importante de todos os números. 7, de alguma forma, como é mencionado na literatura apocalíptica, está se falando de algo completo ou algo pleno. E aí a gente vai perceber que quando fala 7 igrejas, não está se referindo apenas àquelas 7 e as outras não prestam. Está falando de 7, mencionando o nome de 7, mas que representa todas que estão relacionadas ao corpo de Cristo. Quando está falando dos 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos, mas está falando da plenitude da espiritualidade. E a gente vai começando a entender a linguagem, não é? A gente vai começando. Será que o número 7 vai ser 7 anos mesmo? Ou está se referindo o 7 no sentido que vai ser um período pleno e suficiente para a tribulação? A gente vai ainda atrás dessa realidade. Eu acho que vocês vão gostar muito desse livro. 7 selos, 7 trombetas, 7 coisas novas, 7 sinais, 7 últimos flagelos, 7 condenações, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos que tocam 7 trombetas, ainda tem 7 trovões e 7 taças. É muito 7. E aí Deus está falando com alguém para ter 7 filhos. Ou 7 mulheres. Ou 7 empregos. E aí, quando a gente vai para esse negócio do 7, tem muita gente que pega ao pé da letra algumas coisas e pode se dar mal daqui para frente. Por que aqui o número 7 se destaca tanto? Aí a gente vai chegar lá. Vamos agora fazer uma comparação entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. É muito interessante quando a gente compara o livro de Gênesis, que tem lá o paraíso, que foi perdido, tem lá o primeiro fracasso, a comunhão rompida, tem a primeira cidade que foi feita, tem a maldição, o princípio da maldição, tem o matrimônio do primeiro Adão, do homem Adão, o casamento dele, tem as primeiras lágrimas, tem a presença de Satanás, da morte, do pecado, né? E tem a antiga criação, a comunhão como era antigamente, maravilhoso, né? Mas no livro do Apocalipse é como se aquilo que se perdeu em Gênesis seja restaurado e para melhor. E aí o diabo esteve presente no Éden, teve acesso. O diabo, ele conseguiu influenciar, a morte e o pecado entrou, mas nessa nova realidade que vai ser apresentada no Apocalipse, vai ser apresentado algo como um bloqueio. Não vai entrar pecado, não vai entrar doença, não vai entrar morte, e o diabo, que atormentava e acusado, vai ser lançado num lago de fogo, para onde vão o dragão,
a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra e muitos flamenguistas que não aceitaram Jesus como seu salvador. Não é a maioria? Flamenguista não é a maioria? Então não vamos falar do Vasco não, que o Vasco ganhou essa semana, vamos dar glória a Deus por isso, né? O paraíso recuperado em comparação ao paraíso perdido. O sucesso dos remidos comparado ao fracasso daqueles que Deus levantou, os representantes federais da humanidade, Adão e Eva. Não vou nem dizer que Deus os tenha, que eu não tenho certeza da salvação deles não. A comunhão restaurada comparada à comunhão perdida, a cidade dos redimidos comparada com a cidade perdida, o fim da maldição, o matrimônio do segundo Adão, porque capítulo 19, 20 e 21 vai mostrar o juízo final e depois o casamento do cordeiro com a noiva ataviada descendo do céu. Coisa maravilhosa, não é de arrepiar o cabelo do careca. Vamos ser crente, crente de verdade, e crer na Bíblia de verdade é bom demais. Não é assim ser de uma igreja ou ser de um pastor, é crer realmente no que a Bíblia diz, ou realmente tudo aqui dali é mentira, e se for verdade é maravilhoso demais. Eu quero acreditar que é verdade, porque o tanto que eu estudei desse livro, se não fosse verdade eu já tinha abandonado. Mas a primeira coisa que me interessou, quando comecei a ler a Bíblia, é saber que Deus existe, e saber se esse livro realmente veio dele, para eu não perder tempo, porque o pecado que eu cometia e que eu gostava, era valioso demais para mim, por jogar fora por uma coisa que não existe. Então eu troquei uma vida de pecado por uma vida de santidade, porque eu sei que servir a Deus é bom demais. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, vai julgar o Satanás do inferno e vai lançar ele lá, e vai ter uma nova criação. A pergunta que não quer calar é: vai ter um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade, três coisas, ou vai ser uma coisa só? A gente chega lá, vai ser no último dia de aula, mas tem gente apressada que vai ouvir debate, vai ouvir palestra para depois já trazer. Tem muita gente aqui que fuma um negocinho que é apressado demais, não quer esperar para o último dia de aula, mas eu respeito seus vícios, né? E aí a gente vai para o conteúdo. Lembra do que eu falei no versículo 19? Que o versículo 19 pode ser uma chave hermenêutica para o livro de Apocalipse, que é utilizado pelos futuristas. Os futuristas, eles dizem o seguinte: tem um pouquinho de coisas que são históricas e preterísticas, ou seja, algo que é para a época de João e para a época das igrejas da Ásia, que é justamente os três primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, as coisas que são, as coisas que viste, aí está ali no capítulo 1, 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer, como é dividido no versículo 19, vai do capítulo 4 ao 22, que inclusive você vai encontrar referência em outras passagens da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Profecias que se cumpriram em Jesus, na primeira vinda, beleza, mas tem coisa que ainda está para acontecer. E aí nós vamos ter dois grupos divididos. Uns que acreditam que tem promessas que vão acontecer apenas com o povo de Israel, e tem outros que acreditam que o que está para acontecer vai acontecer com o Israel de Deus. E esse Israel de Deus não é o Israel geográfico étnico, é o Israel espiritual que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja hoje é a junção de judeus e gentios. Esses grupos juntos formam o Israel de Deus, e tudo que está para se cumprir vai se cumprir no Israel de Deus. É o outro grupo. A pergunta que não quer calar é: de que grupo você faz parte? Eita glória, bate o pé, pula e roda. Agora vamos para as coisas concernentes ao que viste. Primeiro capítulo, para a gente encerrar aqui o nosso raciocínio, e eu falar da atividade que tem para vocês, para nota. A introdução, nós tratamos a respeito do que é o livro, quem é que está dando a revelação. A revelação passa por Jesus, que entrega a um anjo e que entrega a João para revelar a nós. Então o alvo não é o anjo, o alvo não é João, o alvo são os leitores.
E os leitores, eles só serão abençoados se eles lerem, derem ouvidos, e o sinal de quem dá ouvido é guardar. Então o foco aí é que cada um cristão que é temente a Deus, que serve ao mesmo Deus de João, guarde as palavras dessa profecia, porque deve guardar com a expectativa de que o tempo está próximo. O tempo que está sendo anunciado nesse livro está próximo de se cumprir. Deve guardar como se tivesse para acontecer agora. Essa é a expectativa. Não deve ficar esperando para 100 anos daqui para frente. Guarde como se ele viesse agora. Essa é a expectativa, né? Então, há o título do livro, a forma de comunicação do livro, a bênção para quem lê, e a saudação, ele é do Pai, no versículo 4, e dos 7 Espíritos, referente ao Espírito Santo, a plenitude. Lembra o 7? A plenitude do Espírito Santo. Não é que lá no céu tem 7 Espíritos, tem um Filho e tem um Pai. Então é cadeira para não se acabar mais, né? Independente se você é católico, nós temos uma cadeira para Maria, não é? E aí tem também no versículo 5 a Trindade se destacando. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa saudação, no versículo 4 e o 5. E aí vai estar mencionando a expressão aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o primogênito da criação, aquele que nos ama, que perdoa os nossos pecados e que todo olho verá quando ele voltar na nuvem. Então é dado uma cristologia nesses versículos, não é? Tem um louvor dado a Cristo, tem uma proclamação a respeito da sua vinda no versículo 7 e 8, e tem uma declaração profética do versículo 9 em diante. João, ele vai dizer que em espírito ele viu alguém falando com ele com voz de trombeta. Vamos ver a partir do versículo 9 essa declaração importante que João diz que viu o Jesus glorificado, né? João, ele vai dizer que não é uma pessoa extraordinária. Ele vai dizer: eu sou um irmão igual a vocês. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha, eu não sou tão especial assim não. Eu sou igual a vocês, sofro igual a vocês. Eu estou no mesmo nível que vocês na tribulação, no reino e na perseverança. E em Jesus. Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, ele não era um criminoso, mas ele estava sendo tratado como um criminoso por uma questão religiosa. Brevemente no Brasil teremos isso também. Quem crê diga eita. Eita. O versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é o futuro ou é o presente? Presente. Esse dia do Senhor aqui está se referindo a algo escatológico, apocalíptico, ou está se referindo a um dia da semana? Um dia da semana. E que dia é esse? Domingo. O domingo. Essa expressão, o dia do Senhor, no Novo Testamento, é uma referência ao dia que o Senhor ressuscitou. E era o dia da Santa Ceia, o dia em que os irmãos se reuniam para cultuar a Deus. Esse dia, o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, que para os judeus considerava o Shabat como o dia mais especial, né? Já para os cristãos convertidos, o dia mais importante é o dia que o Senhor ressuscitou. Aí ele vai dizer que em espírito, foi algo assim espiritual, como uma visão, não foi algo físico como a gente está vivenciando aqui agora. Ele diz que ouviu uma voz, e essa voz era grande e era como de trombeta. Imagine uma voz como de trombeta, mais ou menos assim. Viu aí que foi alto? Assustou, irmão? Não? Mas foi alto, não foi? E se eu falasse assim, do jeito que eu disse beta aqui, vocês vão ficar assustados. Imagine você ouvir uma voz muito grande, bem alta, e o tempo todo estrondando no teu ouvido como uma trombeta. Difícil, não é não? Muito difícil. Mas ele virou para quem? Não, se você escuta um grito, uma trombeta, você se assusta logo e olha. Eu virei para ver quem falava comigo, e quando eu virei, tinha 7 candeeiros, 7 lamparinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele contou, deu 7.
Mas 7 era porque obrigatoriamente tem que ser mais do que 6 e menos do que 8, ou 7 tinha uma representação já na cabeça de João, que está escrevendo um livro seguindo um gênero que tem uma tipologia e uma numerologia apresentando os 7. Quando ele vê 7, ele já sabe que não é 7 numericamente. Esses 7 tem uma representação. E aí ele vai ver uma pessoa passeando no meio desses 7 candeeiros, 7 lâmpadas acesas. E quando ele olha, ele diz: rapaz, está parecendo o Filho do Homem. E essa expressão Filho do Homem, Jesus usava, sim ou não? Sim ou não? Sim. Daniel usou, sim ou não? Sim. Ezequiel usou, sim ou não? Sim. Então quem falava com Ezequiel chamava ele de Filho do Homem. E lá no livro de Daniel, quando Daniel observava nas visões que ele tinha, dizia um como se fosse o Filho do Homem. Então a gente vai observar nas visões de Daniel, no texto de Ezequiel e nos evangelhos, essa expressão Filho do Homem aponta para o Cristo. E João, ele vai perceber que aquele que vem caminhando no meio daquelas lâmpadas lembrava claramente o Filho do Homem, com vestes diferentes, com um cinto diferente, com cabelos diferentes, com olhos diferentes, com pés diferentes e com voz diferente. Então ele vai perceber que naquele mundo espiritual tudo é diferente. A roupa era diferente, o cabelo era diferente, a voz era diferente. E ele vai perceber que cada sinal que é dado representa algo. As vestes brancas, o cinto de ouro, o cabelo branco como a lã, os olhos como chamas de fogo, os pés como um bronze polido, refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas. E quando ele olha para a mão desse Filho do Homem, ele vê que na mão tem 7 estrelas. A gente sabe que existe mais estrelas, mas ele só viu 7. E ele vai dizer: essas lamparinas representam alguma coisa. Essa roupa também, esse cabelo também. Olha essas vozes saindo assim, muitas águas na sua... Tem alguma coisa aí. E ele quer prestar atenção e na mente dele já vem um questionamento. Só que esse questionamento que vem na mente dele já tem uma resposta. E aí a resposta é para o que é suficiente. O que é suficiente explicar aqui não é a cor do cabelo, nem a cor dos pés, nem a cor da roupa. O que é suficiente explicar aqui são os 7 candeeiros e as 7 estrelas. E aí Jesus, ele vai justamente falar a respeito disso e se identificar. O verso 17: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, do mesmo jeito de Daniel no capítulo 7. Quando ele viu aquele anjo extraordinário, trazendo a revelação, depois que ele teve aquele jejum, né? Depois que ele estava esperando a resposta dos 70 anos da profecia de Jeremias, ele tem a visão no capítulo 7, ele tem a visão no capítulo 10, depois daquela oração que ele faz no capítulo 9, e aí é dada a revelação das 70 semanas e a explicação. Ele diz que fica como um morto e que o anjo vai lá e levanta ele para ele poder se restabelecer. Acontece com João do mesmo jeito. E a descrição que Daniel dá do Filho do Homem no capítulo 10 é a mesma descrição que João está dando aqui, com poucas diferenças. E aí, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo João aqui, ó, no verso 17, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último aqui é a mesma expressão lá dos versículos 6 e 7. Nos versículos 6 e 7 fala do primeiro e o último, aquela identificação. O versículo 6 vai dizer: nos constituiu reino, sacerdote para Deus, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que os transpassará. É o verso 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, um todo-poderoso. Senhor
Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, apresentando atributos da divindade naquele que é o Filho, o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega, ele tem a eternidade, ele é todo-poderoso, ele é Senhor e Deus no livro de Apocalipse. O Alfa e o Ômega. E o Alfa e o Ômega é o que está aparecendo aqui para João, no meio dos 7 candeeiros. Ele vai dizer: eu sou o primeiro e o último, que é a mesma coisa de dizer eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que vive. Eu estive morto, eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Muita gente usa essa ideia de que Jesus glorificado, ele tem a chave da morte e do inferno, porque antes quem tinha era o diabo. Aí faz uma dedução, forçando o texto, dando a ideia de que antes de Jesus morrer e ressuscitar, quem mandava no inferno era o diabo, quem mandava na morte era o diabo. E aí Jesus, olha a viagem, Jesus, quando ele desce, glória, recebe aí, vaso. Jesus, quando ele desce até os seios da terra, ele começa uma batalha com o diabo. Aí o pregador fica explicando isso, né? A igreja começa, glória, imaginando esse negócio aí, né? Jesus desce, passou 3 dias lá em batalha, foi um ringue, né? Igual o Popó e o Índice, foi briga, foi porrada, tal, aquela coisa tudinha. Jesus tomou a chave da mão do diabo e voltou vitorioso. Quem crê nisso, dê glória a Deus, aleluia, tá! E bate o pé. Só que o povo vai nessa onda, porque o cara está dando uma coisa que parece magnífica, mas de onde foi que ele tirou isso? A pessoa vai procurar base para isso, aí tem um texto forçado ali, tem outro texto forçado aqui, e constrói uma viagem maluca, que só quem fuma que consegue chegar. É uma fumaça que consegue chegar nisso. Deus nunca deixou de dominar a morte. O inferno foi criado por Deus e não foi ainda visitado, porque ele só vai ser visitado lá no capítulo 21 de Apocalipse, depois do julgamento do capítulo 20. Então a gente vai observar que quem vai ser lançado no inferno primeiro é o dragão, para depois os outros súditos dele ser apresentados lá. Só que existe a sepultura, que é traduzido como inferno no Novo Testamento e no Velho Testamento, Sheol e Hades. Existe o mundo dos mortos, para onde todo mundo vai, que às vezes é traduzido como inferno. Mas existe o inferno propriamente dito, que é chamado na Bíblia de segunda morte, que ainda não foi inaugurado, que ainda não foi estabelecido e ninguém lançado lá. Só vai ser lançado lá depois da ressurreição. Ressurreição, julgamento, condenação. A condenação é o estágio final. E aí eu vou deixar as perguntas para vocês fazerem depois, para não fugir o raciocínio.